Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal e vamos para mais um bate-papo sobre direito civil. E nesse vídeo eu quero falar com você sobre obrigações solidárias, ok? Vamos analisar esse tema muito interessante e muito utilizado na prática. Você advogado, você advogada, vai usar muitas vezes as regras de solidariedade. Okay? Porque é o que na vida prática é aplicado principalmente nas operações financeiras. Aqueles que pegam uma dívida financeira, aqueles que tomam dinheiro emprestado, em regra, o credor exige que se estabeleça solidariedade em relação aos devedores. Por esse motivo, é tão importante nós analisarmos as obrigações solidárias e vamos começar com o conceito de solidariedade. Para entender corretamente o conceito de solidariedade, você tem que ter já passado pelo conceito de obrigações divisíveis e indivisíveis. Por quê? Porque eu já disse a você, lá no vídeo sobre obrigações divisíveis e indivisíveis, eu disse uma frase mais ou menos assim. Falei, olha, todas as obrigações são divisíveis. O que é indivisível é o objeto. E disse também, quando você tem uma obrigação divisível com um objeto divisível, ela se presume dividida em tantas pessoas quantas forem as partes do contrato. Esse mesmo raciocínio nós vamos aplicar para a obrigação solidária. Então, na obrigação solidária, pensemos a seguinte circunstância. 3 pessoas pegaram um empréstimo de R$300 com um banco. Quanto cada uma delas deve ao banco? Resposta: R$100. Porque eu disse a você, toda obrigação é divisível. O que a gente tem aqui é a solidariedade. Quando você tem solidariedade, não significa que cada um deles deve 300. Não é isso. Cada um deles deve 100. Porém, cada um deles pode ser cobrado, pode ser responsabilizado pela sua dívida e pela dívida dos outros 2. Isso é a solidariedade. É a transferência da responsabilidade pelos outros devedores a um devedor. Ou a transferência do direito de cobrar dos outros credores a um credor. Ok? Então, você não tem uma dívida para o A, uma dívida para o B e uma dívida para o C, cada um de 300. Não, não. O que você tem é cada um devendo 100. Só que o A ele pode ser cobrado do 100 dele, do 100 do B e do 100 do terceiro devedor. Isso é solidariedade. É a possibilidade de que um sujeito daquela obrigação entabulada seja cobrado pelo seu e pelo dos outros, no caso da solidariedade passiva, ou que um credor possa cobrar o seu e o dos outros, no caso da solidariedade ativa. Só por aí você já percebe que vamos estudar 2 facetas da solidariedade, a solidariedade ativa e a solidariedade passiva. Mas antes disso, é importante você visualizar uma outra regra de ouro a respeito da solidariedade. Que é isso que eu coloco para você até mesmo em outra cor. Grave isso. A solidariedade não se presume, decorre de lei ou da vontade das partes. E se você olhar, abra o seu Código Civil no artigo 265. Eu vou ler para você. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Então, note
Você grava isso sempre. Se um caso concreto, se um contrato na sua vida prática, se uma pergunta no exame da OAB, no concurso público, não fala em solidariedade, das duas uma, ou a lei diz que é, ou não tem solidariedade. A lei às vezes fala, tais pessoas são solidariamente responsáveis. Ok, se a lei falou, são solidariamente responsáveis. Mas, se a lei não disse, nós não podemos deduzir que se trate de solidariedade. Porque a solidariedade está na lei ou as partes contratualmente estabeleceram solidariedade entre elas. Estabelecer solidariedade é isso que eu acabei de te falar. Um dos devedores pode ser cobrado pela sua dívida e pela dívida dos demais. Isso na solidariedade passiva. Na solidariedade ativa, um credor pode cobrar a sua parte ou a dos demais. Ok? Porém, a dívida, você já aprendeu isso, principalmente lá na parte geral, lá no primeiro ano da faculdade, você sabe que as obrigações têm os elementos acidentais, por exemplo, condição. Você pode ter uma condição suspensiva, você pode ter um termo inicial. E quando você tem várias pessoas, por exemplo, para facilitar o raciocínio, quando você tem várias pessoas no polo passivo obrigacional, quando você tem vários devedores, pode ser que para um dos devedores a dívida já esteja vencida porque era à vista, e você pode ser que para outro dos devedores a dívida não venceu ainda, porque não chegou o dies a quo, não chegou o dia inicial, o termo inicial do adimplemento dessa obrigação. Por quê? Porque como você está vendo aí, existe a possibilidade de características diferentes entre os devedores e os credores solidários. É o que está estabelecido no artigo 266, cuja leitura eu vou fazer para você. A obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos codevedores ou cocredores, e condicional, a prazo ou pagável em lugar diferente para outro. Note, esses elementos diferentes entre os devedores solidários ou entre os credores solidários, esse rol do artigo 266 é só exemplificativo. Você pode ter, sem problema nenhum, outros elementos diferentes entre os credores solidários ou os devedores solidários. Ok? Vejamos agora, primeiro, a solidariedade ativa e depois a solidariedade passiva. Então vamos lá para a solidariedade ativa. O que eu tenho na solidariedade ativa? Eu tenho vários credores. Então eu tenho o credor 1, o credor 2 e o credor 3. Desculpe. Imagine então que esses três credores fizeram um contrato de 300 em relação ao devedor. De quanto o credor 1 é credor? Ele é credor de 100. Porque as obrigações são sempre divisíveis. O credor 2, ele é credor de 100. E o credor 3, ele é credor de 100. Porém, como eles estabeleceram entre eles uma solidariedade, o credor 1, ele pode cobrar este 100 aqui, ele pode cobrar este 100 aqui, e ele pode cobrar este 100 aqui também. Aí você vai falar, nossa, Antônio, então ele pode cobrar os 300? Pode. E aí, ele fica com tudo? Não. Por que não? Porque não é uma dívida só. Não é um crédito só aqui. São 3 créditos. Você tem o credor 1, o credor 2 e o credor 3. Cada um tem o crédito de 100. Só que um deles pode cobrar a sua própria parte e dos outros. Obviamente, você já imagina o que acontece. Se o credor 1 lá, vamos dar uma olhada de novo. Se o credor 1 cobra a sua parte e a parte dos demais, ele precisa passar para os outros as partes dos demais. Senão, o que você vai ter aí é um enriquecimento sem causa e o direito não compadece com enriquecimento sem causa. É por isso que é importante você lembrar que cada um é credor de um pedaço. Porque se você imaginar, o credor 1 é credor de quanto? É credor de 300. Ora,
Se ele é credor de 300, ele tem um crédito de 300. Se ele tem um crédito de 300 e recebe os 300, ele não teria que passar nada para os outros. Mas não é isso. Ele não é credor de 300, ele é credor de 100. Mas ele tem o poder de cobrar os 100 que são devidos ao credor 2, ele tem o poder de cobrar os 100 que são devidos ao credor 3. Ok? Essa é a ideia da solidariedade ativa. O poder que é dado a um dos credores, vamos imaginar aqui, o credor 1, ele vai poder cobrar os 100 que são crédito dele, e ele também vai poder cobrar os 100 que são crédito dos outros dois credores, ok? E aí você fala assim, nossa, Antônio, se ele pode cobrar, ele pode dar quitação. Pois é, ele pode dar quitação. Ah, então o devedor pode chegar e pagar somente para o credor 1 os 300? Pode, ele pode fazer isso. Por quê? Porque o pagamento voluntário por parte do devedor pode ser feito a qualquer credor. Então, o devedor, se ele quiser, por exemplo, ir até o credor 1 e entregar os 300, tudo bem. O credor 1 pode dar quitação. Agora, se ele, ao invés de ir ao credor 1, se ele quiser ir ao credor 2 e entregar os 300, pode também. E o credor 2 pode dar para ele a quitação. Da mesma maneira, se o devedor quiser ir até o devedor quiser ir ao credor 3, ele pode entregar os 300 e esse credor 3 pode dar para esse devedor a quitação. Aí você fala, nossa, Antônio, e se o credor 3 recebeu os 300 e sumiu no mundo, foi embora, deixou haver navios, o credor 1 e o credor 2. Eles não vão poder cobrar os seus 100 que são crédito? Pois é, eles não vão poder cobrar. Por quê? Porque como há solidariedade ativa, cada credor sozinho pode outorgar quitação ao devedor. Nossa, Antônio, então todos os credores ficam na mão de um credor? Sim, e é por esse motivo que a solidariedade ativa é algo que você vai ver muito pouco na prática, porque quando os credores estabelecem solidariedade ativa, todos os credores conferiram-se mutuamente o poder de dar quitação total ao devedor. Por isso, solidariedade ativa é algo muito difícil de acontecer na prática, porém, na teoria existe. Ok? Vamos dar uma olhadinha, então, nas outras peculiaridades a respeito dessa situação. Deixa eu apagar aqui para você, porque é o seguinte. O que você tinha aqui? Deixa eu voltar com a corzinha vermelha para ficar mais fácil. Então, o que você tinha? Vamos lembrar. Você tinha o credor 1, o credor 2 e o credor 3. O contrato era de 300. Você tinha o devedor. Como você já viu, o pagamento voluntário pode ser feito a qualquer credor. Porém, a dívida foi inadimplida e somente o credor 2 entrou com uma ação em relação ao devedor. Quanto ele pode cobrar? Ele pode cobrar os 300. Ele fez isso? Fez. Ele cobrou os 300. Ele entrou com uma ação contra o devedor, uma ação de cobrança contra o devedor. Quando isso acontece, quando o devedor é demandado, ou seja, quando ele é cobrado, aí ele só se livra da dívida pagando a esse credor que o processou. Ok? Então, está escrito no artigo 268 do Código Civil. Enquanto alguns dos credores
solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer daqueles, ou seja, a qualquer dos credores, o devedor poderá pagar. Ok? Interpretando isso a contrário senso, significa dizer que, após demandado, se um dos credores processou o devedor, aí a história muda de figura. Aí, somente esse credor que está demandando tem o poder de conferir quitação. Se uma vez que existe a ação de cobrança, se esse devedor, então vamos imaginar aqui a seguinte situação, o devedor está sendo cobrado pelo credor 2, mas o que ele faz? Ele vai lá e entrega o dinheiro para o credor 3. Se ele fizer isso, ele faz mal, ele paga mal, e quem paga mal, paga duas vezes. Por esse motivo, que uma vez demandado por um dos credores solidários, o devedor deve pagar a este credor solidário. É fácil. Como esse credor tem o poder de outorgar quitação, tranquilamente ele paga esse credor e aí, se ele está sendo demandado, na verdade, a quitação será dada nos próprios autos em que a cobrança está sendo feita e esse devedor está livre da sua obrigação, ok? Porque o credor 2, que está processando, assim como qualquer dos outros, ele pode outorgar a quitação, ok? Vamos continuar então, falar de uma coisinha que tem um nome esquisito, mas é fácil. Deixa eu apagar aqui, porque a situação é a seguinte. Você tem aqui credor 1, credor 2 e credor 3 e você tem o devedor. Eu já disse a você que, na verdade, o credor 1 é credor de 100. O credor 2 é credor de 100. E o credor 3 também é credor de 100. Porém, se o credor 1 vier a falecer, imaginando que o credor 1 tem dois filhos, o filho 1 e o filho 2. O que acontece? Tinha dois filhos, cada um herda uma parte igual neste crédito. Então, o filho 1 passa a ter um crédito de 50 e o filho 2 passa a ter um crédito de 50. Isso é chamado de refração de crédito. A refração de crédito é essa divisão que acontece no direito de um dos credores quando ele morre. Cada herdeiro só passa a poder cobrar a sua parte na obrigação. Então, é refração. É a mesma ideia da física. Você faz a refração, você divide. Então, se o credor 1, que tinha o poder de cobrar o seu, porém cobrar dos outros, cobrar a parte que cabia aos outros credores, se esse credor 1 morreu, os seus herdeiros não entram no poder que o seu pai tinha. Ocorre a refração e aí cada um dos filhos daquele credor só pode cobrar a parte que lhe cabia na herança. Por um motivo muito simples. A gente acabou de ver que quando você tem solidariedade ativa, um credor está nas mãos do outro, porque o outro pode outorgar quitação total ao devedor. E os credores entre si entabularam essa circunstância, esse status jurídico de solidariedade ativa, porque um confiava no outro. Mas um não conhece os filhos do outro e por esse motivo haverá a refração. O poder que era dado ao pai de outorgar quitação em nome dos outros credores não é passado aos filhos. Por isso ocorre a refração de crédito. Ok? Vamos continuar lá falando da solidariedade ativa. Uma vez convertida em perdas e danos, subsiste a solidariedade. E aí você tem que tomar cuidado. Por que você tem que tomar cuidado? Porque lá na obrigação divisível e indivisível, a gente viu que quando a obrigação era indivisível por força da indivisibilidade do objeto e havida a conversão em perdas e danos, essa indivisibilidade se desfaz.
porque aquilo que era indivisível por força do objeto obrigacional passou a ser divisível porque convertido em perdas e danos. Aqui não. Aqui é uma coisa amalgamada, uma coisa cimentada a outra, não por força da indivisibilidade do objeto, mas por força da vontade das partes que estabeleceram a solidariedade. Então, ainda que se converta em perdas e danos, o que vai ser feito, então, por dinheiro, se transforma uma coisa em dinheiro, permanece a solidariedade. Havida a conversão em perdas e danos, cada um dos credores aqui na solidariedade ativa poderá sim cobrar a totalidade das perdas e danos, ok? E aí difere um pouquinho de obrigação indivisível, ok? Vejamos agora então como funcionam as defesas e os julgamentos dessas defesas entre os credores. Olhando aí, você tem exceções pessoais. E eu já chamo a sua atenção para a palavra exceção. Exceção quer dizer defesa. Exceção quer dizer defesa. Então, imagina lá que você tem o credor 1, o credor 2 e o credor 3. A dívida total é de 300 e você tem o devedor. Imagina que a dívida foi inadimplida, a dívida não foi paga e somente o credor 2 entrou com um processo contra o devedor e cobrou os 300. Vamos imaginar que nessa ação aqui aconteceu alguma coisa e o pedido foi julgado improcedente. Ou seja, o credor 2 perdeu. O credor 2 perdeu. Se o credor 1 quiser processar o devedor, quanto que o credor 1 vai poder cobrar? Vai poder cobrar os 300. Por que que ele vai poder cobrar os 300? Porque as defesas pessoais entre um devedor e um credor não afetam a relação deste devedor com outro credor. Mas, perceba, as exceções pessoais, as defesas que existam entre devedor e credor 2. Por exemplo, se você tem aí uma compensação, eu te devo, você me deve. Aí, bate elas por elas e aí essa dívida não existe mais. Isso é uma exceção pessoal, isso é uma defesa pessoal. Afetando um dos credores, não afeta os outros. Porém, exceções que não são pessoais, defesas que não são pessoais, por exemplo, nulidade do título, nulidade do contrato por coação. Então, o devedor alega que ele foi coagido, aí sim, se ele alega que foi coagido para assinar aquele contrato, isso anula toda a obrigação e aí está desfeita a obrigação também em relação aos outros credores, ok? Vamos continuar lá a respeito das defesas. Então, como você já viu, o julgamento desfavorável a um credor não prejudica os demais, desde que esse julgamento desfavorável, como eu já te falei, seja com base em defesa pessoal. Por outro lado, o julgamento favorável a um credor beneficia os demais. Então, eventual processo que, digamos, neste processo que você está vendo aqui, você teve uma alegação de devedor contra o C2 e essa defesa foi afastada. O magistrado não reconheceu essa defesa. Essa defesa que não foi reconhecida por esse magistrado para fins de julgar procedente o pedido, ainda que, por qualquer outro motivo, outro credor entre com o processo, essa defesa que foi rejeitada, tanto que foi julgado procedente o pedido,
isso beneficia eventual outro credor. Porque na solidariedade ativa, se é desfavorável a um credor, não prejudica os demais. Se é favorável a um credor, beneficia os demais. Ok? E o pagamento parcial? Então, imagina que, vamos desenhar tudo de novo aí. Imagina que você tem lá credor 1, credor 2 e credor 3. E aí você tem o devedor. Uma vez que o devedor foi lá e fez o pagamento parcial, o devedor foi lá para o C1 e entregou 100. Se ele entregou 100, quanto que o credor 2 pode cobrar? O credor 2 pode cobrar, né? Isso naquela nossa hipótese inicial. Nossa hipótese inicial, lembrando aí, deixa eu só apagar aqui para não confundir, nossa hipótese inicial era de 300, né? Você tem um contrato de 300 com 3 credores. Aí, o devedor vai lá e entrega 100 para o credor 3. Quanto que o credor 1 vai poder cobrar? O devedor 1 vai poder cobrar 200. Por quê? Porque esse aqui, quando ele pagou 100, ele não é mais devedor de 300. Ele é devedor de 200. O pagamento parcial extingue parcialmente. Ok? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vejamos agora, então, as demais causas de extinção da obrigação. As demais causas de extinção obrigacional extinguem parcialmente a dívida no montante respectivo dessas causas de extinção, ok? Então, vamos entender isso. É que, na verdade, para entender isso, precisa puxar um pouquinho lá do item extinção das obrigações. Extinção das obrigações é uma coisa que você vê normalmente ao final do programa de obrigações. Mas vamos entender o seguinte. Eu vou mencionar aqui para você 3 causas diferentes de obrigação. Então, imagina que eu peguei dinheiro emprestado com você. Primeira hipótese, eu peguei R$1.000 com você e eu te pago 500. Isso é pagamento. Pagamento é uma forma de extinção obrigacional. Vou dar outro exemplo. Eu peguei R$1.000 emprestado com você e você também tinha pegado comigo R$500 emprestado. Aí, nesse caso, haverá uma coisa chamada compensação. Uma conta compensa com a outra. Se você me emprestou 1.000 e eu tinha te emprestado 500, eu não vou precisar te dar os 1.000. Eu vou te dar somente 500, porque uma conta compensa a outra. Terceira hipótese de extinção. Haverá outras que nós vamos falar no momento oportuno. Agora estou só tratando de 3. Terceira hipótese de extinção. Confusão. Imagina que você é uma empresa, eu sou outra empresa. Eu te devo 1.000. Mas se você, empresa, compra a mim, se você compra, sua empresa compra a minha empresa, você tem aí uma coisa chamada confusão. Credor e devedor se transformam na mesma pessoa. Não faz sentido uma pessoa cobrar de si mesma. Portanto, a confusão, a reunião das qualidades de credor e devedor na mesma pessoa caracteriza extinção obrigacional. Tranquilo? Agora vamos aplicar esse raciocínio aqui na solidariedade ativa. Então, veja só. Deixa eu apagar aqui para você entender. Nós vimos, deixa eu colocar aqui no vermelhinho, nós vimos que o pagamento parcial extingue parcialmente. Era aquilo que eu acabei de te falar. 3 credores. O devedor vai... Então, 3 credores, 300. Se o devedor vai e entrega 200 para um dos credores,
quanto os outros credores podem cobrar? Somente 100. Por quê? O pagamento parcial extingue parcialmente. Extingue parcialmente na medida daquilo que foi parcialmente pago, ok? Que é isso que você está vendo aí. O pagamento parcial extingue parcialmente, claro que proporcionalmente ao pagamento que foi feito. O mesmo raciocínio se aplica para as demais causas de extinção. Vamos lembrar que nesse vídeo eu estou mostrando para você pagamento, estou mostrando confusão. E além da confusão, eu falei para você de compensação. Então vamos só trabalhar com a ideia da compensação, porque o pagamento a gente já viu. Compensação. Vamos lá entender então. Então se você tem aí credor 1, credor 2 e credor 3. Se você tem aí um contrato de 300 e você tem o devedor. Se você tem o credor... Isso é um contrato, tá? Aqui você tem um contrato. Aqui você tem outro contrato, em que esse devedor, ele é credor somente do credor 1. Esse aqui, ó. Esse aqui está aqui e esse aqui está aqui. E nesse outro contrato que você está vendo aqui, esse camarada que é devedor aqui, nesse outro contrato ele é credor. Ele é credor de quanto? De 200. Batendo essa dívida com essa, existe a compensação. Quanto sobra? Sobra 100 como saldo devedor aqui. Quando isso acontece, se o credor 2 for cobrar aqui, ele pode cobrar somente os 100. Pode cobrar somente os 100, porque as demais causas de extinção extinguem parcialmente o montante respectivo, o montante sobre o qual aconteceu a causa de extinção obrigacional. A única hipótese de extinção obrigacional que isso não acontece é a confusão. Então vamos imaginar, vamos desenhar de novo. Vamos imaginar que você tem credor 1, credor 2 e credor 3. Aí você tem lá o devedor. Você tem o devedor. E aí, você tem aqui 300. E aí, numa outra operação financeira, o credor 1 compra o credor 2. Compra o devedor. O credor 1 compra o devedor. Veja, aqui, diga para mim o seguinte, se aqui, nessa situação, o credor 1 quisesse processar o devedor, quanto ele poderia cobrar? Antônio, ele poderia cobrar os 300, porque ele é credor solidário. Muito bem. Se o credor 1 fosse dar quitação, se o credor 1 fosse dar quitação ao devedor, o credor 1 podia dar quitação ao devedor dos 300 ou só de 100? Ah, dos 300, porque ele tem o poder de dar a quitação. Pois bem, já imaginou como seria difícil se nessa circunstância aqui, em que o credor 1 comprou este devedor, já imaginou se isso derrubasse a dívida total? Isso seria muito prejudicial aos outros. Então, no caso da confusão que você está vendo aqui, a extinção da dívida só acontece no limite que pertence ao credor confundido. Para usar esse exemplo que eu estou passando aí para você,
quanto era o direito pertencente ao credor 1? Era 100. Como eu estou te falando desde o começo desse vídeo, cada credor só tem o seu direito de crédito. Pois é, nesse caso, se o direito do credor 1 era 100 e ele comprou o devedor, houve confusão. Ambos agora, as duas empresas, são a mesma empresa. Diminuiu a dívida no limite do crédito desse credor. Então, essa dívida que era de 300 passou a ser de 200. Mas veja, credor 1 e devedor são a mesma pessoa. Então, esse credor 1 veio para cá, porque ele se confundiu. Ele virou devedor na medida em que agora eles se transformaram na mesma pessoa. Então, você tem aqui uma nova empresa em que são devedor e credor uma coisa só. Diminui proporcionalmente. Diminui no limite do direito do credor. Se era 300, passou a ser 200. Se é 200, aqui a solidariedade continua. Então, quanto o credor pode cobrar? O credor 2 pode cobrar 200. Ok? Essa é essa pequena diferença entre demais causas extintivas e confusão. Tá? Óbvio que se um dos credores cobrou e recebeu, ele não pode ficar com tudo, porque ele não é credor de tudo. Ele é credor somente de uma parte e, por se tratar de solidariedade ativa, os outros credores, como se outorgassem a ele o poder de cobrar as suas respectivas partes. Ok? Isso é solidariedade ativa. Mas te falo, vai ser muito difícil você encontrar solidariedade ativa na prática. Muito mais frequente é você encontrar solidariedade passiva, que é isso que a gente vai ver agora, e começa lá no artigo 275 do Código Civil. Se você entendeu a dinâmica da solidariedade ativa, você vai entender tranquilamente a dinâmica da solidariedade passiva. Você tem mais de um devedor. Então, qual é o conceito de solidariedade passiva? Você tem o credor, você tem o devedor 1, o devedor 2 e o devedor 3. Vamos fazer com os mesmos números que nós fizemos em relação à solidariedade ativa. Então, se você tem aí 300, quanto que o credor pode cobrar do devedor 1? Os 300. Ah, mas o devedor 1 deve 300? Não, o devedor 1 deve 100. E o devedor 2? Deve 100 também. E o devedor 3? Também deve 100. Mas na solidariedade passiva, qualquer dos devedores pode ser cobrado pela sua dívida e pelas dívidas dos demais. Isso é solidariedade passiva. Agora, imagine a seguinte situação. O credor virou para esse devedor 1 e falou assim: cara, se você me pagar os seus 100, eu renuncio à solidariedade em relação a você. E aí você vai embora e não vai precisar me pagar os 300. Você me dá os 100 que eu te libero. Ele pode fazer isso? Claro que ele pode fazer isso. Ele é o credor. Ele tem o direito de crédito. Ele pode renunciar a qualquer detalhe, qualquer perspectiva, qualquer característica deste crédito que ele tem. Então, se ele renuncia à solidariedade de um devedor que paga, esse devedor vai embora, pagou um pedaço, foi embora aquele devedor, só que a renúncia em relação a um não significa a renúncia à solidariedade em relação aos outros. Da mesma forma que a solidariedade não se presume, a renúncia a ela também não se presume. Nesse caso, então, se o credor liberou o devedor 1, quanto
quanto que o credor pode cobrar do devedor 2? 200. Porque o devedor 2 continua solidariamente responsável em relação ao devedor 3. Ok? Obviamente, se... deixa eu apagar aqui. Então, vamos voltar para o exemplo inicial. Você tinha lá 300, e aí você tinha devedor 1, devedor 2, devedor 3. Se você tinha essa circunstância, no contrato, e o credor entrou com a ação somente contra o devedor 2, isso não significa que ele está renunciando à solidariedade em relação aos demais. Se ele entrou com a ação contra o 2 e só conseguiu receber 100, porque o patrimônio do devedor 2 só era suficiente para pagar 100, ele continua podendo cobrar os 200, afinal de contas ele recebeu 100, ele não pode receber mais do que o total que ele tem direito de crédito, ele continua podendo cobrar os 200 do devedor 1, do próprio devedor 2 e do devedor 3, porque a cobrança de um só devedor não importa em renúncia. Ok? Vamos continuar aí com a ideia da solidariedade passiva. Então, credor 300, devedor 1, devedor 2 e devedor 3. E aí, o que você tem? A morte de um dos devedores. Então, o devedor 3 morre e o devedor 3 tinha 2 filhos. Filho 1, filho 2. É a mesma ideia da refração de crédito. Você pode chamar aí também de refração de débito. Morto o devedor 3, quanto que o filho 1 pode ser cobrado? O filho 1 pode ser cobrado de 50. O filho 2 pode ser cobrado de 50. A mesma ideia que nós vimos lá na solidariedade ativa. Porém, imagina o seguinte, aconteceu isso e aí eu já aproveito até para te explicar uma outra peculiaridade. Imagina que essa dívida existe desse jeito que você está vendo aqui. Tá? O devedor 3 faleceu, cada um dos filhos recebeu uma dívida de 50. Porém, o processo, a ação foi ajuizada pelo credor contra o devedor 1. Então, o credor entrou com a ação de cobrança contra o devedor 1. E contra o devedor 1, porque o devedor 1 tinha patrimônio, ele conseguiu receber os 300. Se o devedor 1 pagou os 300 numa ação, obviamente ele não vai morrer nos 300, porque nós vimos desde o começo. Ele não é devedor de 300, ele é devedor de 100. Quando o devedor 1 acabou desembolsando 300 forçadamente, quanto ele pode receber do devedor 2? 100. E quanto ele pode receber do devedor 3? 100 também. E o código fala que, em relação aos demais devedores, os herdeiros, em conjunto, são considerados um devedor. Então, vamos imaginar que esses herdeiros receberam 150 de patrimônio, de bens. Eles, em conjunto, podem ser processados para receber os 100. Recapitulando tudo, o falecimento de um devedor importa em refração de débito, de maneira que cada herdeiro só pode ser cobrado pelo credor da parte que cabe a esse herdeiro, parte de dívida. Mas, se um dos devedores foi processado e acabou tendo que arcar com tudo porque foi processado, ele pode cobrar dos outros herdeiros conjuntamente a totalidade da parte que cabia ao seu pai. Porém, lembra de um princípio de direito privado que eu sempre falo em sala de aula e você já encontra isso em outros vídeos aqui do canal. Ninguém herda só dívida.
Se veio a dívida, se veio o passivo e não veio um ativo para fazer frente a esse passivo, aquele filho não precisa pagar, porque está no artigo 5º da Constituição. O direito de herança existe, mas a obrigação de pagar só se transmite nos limites das forças da herança. Então, voltando aí, se o filho 1, por exemplo, recebeu uma dívida de 50, mas se ele recebeu bens que perfizessem 30, ele só vai perder este 30. Ele não vai perder bens particulares, ok? Porque senão seria injusto. E aqui o direito, pelo menos nessa particularidade, o direito caminha lado a lado com a justiça. Continuando aí, causa extintiva de obrigação em relação a um devedor, ocorre a subsistência da solidariedade em relação aos demais, ok? Então, vamos apagar tudo isso aqui para você entender. Mas se você já entendeu solidariedade ativa, fica fácil. Então, você tem lá o credor, o devedor 1, o devedor 2, o devedor 3. Você tem um total de 300. Quanto que o credor pode cobrar? 300. De quem? Só do devedor 1, só do devedor 2, só do devedor 3. E aí, imagine que você tem lá esse aqui, que é, vamos supor, em outro contrato, deixa eu desenhar outro contrato para ficar bem claro aqui. Então, esse devedor 1, aqui, ele é credor. E esse credor, aqui, ele é devedor. Se isso acontece, e aqui este contrato é de 200, pode haver aí a compensação, essa dívida cai para 100. Por quê? A causa extintiva em relação a um dos devedores mantém a solidariedade em relação aos demais. Obviamente, solidariedade somente em relação ao restante, porque não seria justo o credor receber mais do que o total ou ser beneficiado por mais que o total. Aí você vai falar assim, Antônio, peraí, eu lembro lá, quando a gente falou de solidariedade ativa, que tinha a questão da confusão. Se houver confusão, aplica a mesma regra do anterior? Bom raciocínio, aplica a mesma regra do anterior. Porque na confusão, a extinção só se dá até o limite de credor e devedor que se confundem na mesma pessoa. Exatamente esse raciocínio. Antônio, ainda não estou entendendo. Vamos desenhar. Vamos ver como é que fica isso no desenho. Então, imagina o seguinte. Você tem essa situação. Deixa eu apagar e começar tudo do zero para você entender. Você tem aí credor, devedor 1, devedor 2 e devedor 3. Você tem 300. Imagina que são empresas e aí acontece uma operação empresarial em que o credor compra o devedor 1. O que significa? Significa que esses dois agora formam uma pessoa só que passa a ter direito de crédito em relação aos outros. Quanto que essa nova pessoa que se formou pode cobrar do devedor 2? 200. Porque quando você tem confusão, a confusão importa em extinção somente até o limite de credor e devedor que se confundem. É o mesmo raciocínio que a gente viu agora há pouco em solidariedade ativa, ok? Vamos continuar ali falando em impossibilidade da obrigação. Então, imagina que você tem um credor e vários devedores e a coisa se tornou impossível. Ou pereceu o objeto ou houve o inadimplemento da obrigação. Vamos ver o que acontece. Para entender o que acontece, você tem que lembrar
que o inadimplemento obrigacional se divide em duas modalidades. Culposo, aquele que pode gerar responsabilidade, e não culposo, aquele que não gera responsabilidade. Só que aqui a gente tem mais um detalhe, porque quando você tem vários devedores, a culpa pelo perecimento pode ser de um ou pode ser de todos. Vamos ver como é que isso acontece na teoria da obrigação solidária. Houve a impossibilidade da obrigação por culpa somente de um. Um fez a coisa perecer. Então, vamos imaginar que você tem lá o credor, você tem o devedor 1, o devedor 2, o devedor 3 e o valor da obrigação era 300. E houve culpa do devedor 1. Vamos imaginar que era um quadro famoso, era uma obra de arte que pereceu por força do devedor 1. Note, somente ele indeniza. Só que lembra, indenização se refere aos prejuízos. Opa, deixa eu só voltar aqui. Indenização se refere aos prejuízos que o credor sofreu. Aos prejuízos que o credor sofreu. Indenização não se refere ao valor da coisa. Porque em relação ao valor da coisa, o devedor 1 devia 100, o devedor 2 devia 100 e o devedor 3 também devia 100. Só que, como houve o perecimento, essa coisa quebrou, desapareceu, sumiu, esse credor, além desses 300, ele teve um prejuízo de 10 mil. Ele teve um prejuízo de 10 mil. Como é que fica essa situação? Somente este devedor que é culpado indeniza. Então, os 10 mil reais de indenização somente serão devidos por este que é culpado. Mas os outros são solidários em relação à coisa. Então, este devedor 2, que não é culpado, ele pode ser cobrado de quanto? Lembra quanto era o valor? O valor não era 300? Então, esse devedor 2 aqui, ele pode ser cobrado de quanto? Ele pode ser cobrado dos 300. Porque ele pode ser cobrado dos 300, porque quando era só esse quadradinho aqui, ó, esse retângulo, na verdade, quanto era a dívida deste? Quanto era a dívida do 1? 100, do 2, 100, do 3, 100, mas era solidário. Se era solidário, o valor total podia ser cobrado de cada um deles. Continua sendo, ainda que tenha havido perdas e danos. E aí, a indenização pode ser cobrada somente daquele devedor responsável, ok? É aquilo que eu sempre falo a você. É importante você separar responsabilidade, que é a indenização pelos prejuízos sofridos, do desfazimento. O desfazimento caracteriza a obrigação de cumprir pecuniariamente, cumprir em dinheiro. Essa aqui existia a cláusula de solidariedade. Então, ainda que tenha convertido em perdas e danos, e aí que é importante você lembrar, lá na obrigação divisível, você viu que a conversão em perdas e danos, pronto, agora cada um vai arcar só com a sua parte. Tanto da coisa como da indenização, caso haja a culpa de todos. Aqui é diferente. Aqui, como eles contrataram que são solidariamente obrigados, eles solidariamente respondem pelo valor da coisa. Mas pela indenização, que significa o pagamento pelo prejuízo sofrido em decorrência do inadimplemento, aí só quem é culpado responde. Se um é culpado, só ele responde pela indenização. E se todos são culpados, aí sim, todos vão solidariamente indenizar. Se todos os devedores, se todos os devedores são culpados, quanto que o credor pode cobrar do devedor 1? Os 10 mil e
os 300. Os 300 que era o valor da coisa e os 10.000 porque todos indenizam solidariamente, ok? Aí apenas uma observação que é importante você notar. Se você tem aí culpa somente de um, quando você tem culpa somente de um, somente ele indeniza. Mas os outros vão solidariamente responder em relação à coisa e vão responder também em relação à mora, em relação aos juros de mora. Só que esses juros de mora podem ser depois cobrados daquele devedor culpado, ok? Por que que esses juros de mora podem ser cobrados daquele devedor culpado? Os juros de mora é acessório, acompanha o principal. Se os outros devedores continuam responsáveis pelo pagamento do principal, eles também continuam responsáveis pelo pagamento dos juros que acompanham o principal. Mas como eles não são culpados por esse juro que ele teve que desembolsar, ele vai poder efetivamente cobrar esse juro do outro devedor que foi o responsável, ok? Vamos continuar então falando de solidariedade passiva. E aí é bastante simples. Se um devedor foi lá e quitou, ele vai exigir dos outros a totalidade? Não, ele vai exigir dos outros somente a cota à parte. Então vamos lá lembrar, se você tem o credor, se você tem o devedor 1, o devedor 2, o devedor 3, se o crédito é de 300, vamos repetir que é para fixar muito isso. Quanto o devedor 1 deve? Ele deve 100. Quanto o devedor 2 deve? Ele deve 100. Quanto o devedor 3 deve? Ele deve 100 também. Porém, como você tem uma solidariedade passiva, você tem um poder dado ao credor. Que poder é esse? Cobrar os 300 somente do devedor 1. Como o devedor 1 sabe que ele pode ser cobrado do todo, ele fala, quer saber? Eu não vou esperar ser processado, não. O devedor 1, ele foi lá e deu os 300. Antes de ser processado, porque ele não podia ser processado. Ele deu os 300, o credor recebeu os 300. O credor vai embora. E aí, quanto que esse devedor 1 pode cobrar do... O devedor 1 vem para cá, sai daqui. Olha o que acontece. Quanto o devedor 1 pode cobrar do devedor 2? Importante. Pode cobrar 100. Quanto o devedor 1 pode cobrar do devedor 3? 100. Mas, Antônio, eles não são solidariamente? Lembra que eu te falei? A solidariedade não se presume, decorre da lei ou da vontade das partes. Aqui, vamos voltar lá. O que você tinha era a solidariedade de 3 sujeitos em relação ao antigo credor. Entre eles, se não tiver cláusula estabelecendo solidariedade, não há solidariedade. Se o credor recebeu, foi embora, o devedor 1 veio para cá, ele só vai poder cobrar os 100 do devedor 2 e só vai poder cobrar os 100 do devedor 2, ok? Essa é a regra. Essa é a regra do único devedor que paga para o credor a totalidade e exerce, obviamente, o direito de regresso. Mas esse direito de regresso é só na cota parte de cada um dos outros devedores. Tem uma exceção, que é o seguinte. Vamos desenhar lá essa exceção, ok? Que é o que eu vou colocar aqui para você agora. Imagina a seguinte situação. Você tem o credor, você tem o devedor 1, o devedor 2 e o devedor 3. Imagina que essa dívida de 300 foi contraída somente para benefício do 3. O devedor 3 utilizou a integralidade do dinheiro. E esses outros aqui, por que eles ficaram devedores? Porque o credor exigiu.
o credor exigiu que outras pessoas se colocassem solidariamente responsáveis. Imagina que o devedor 1 quitou essa dívida. O credor foi embora, o devedor 1 sai daqui e vem para cá, passa a ser credor. Esse devedor 1 vai poder cobrar do devedor 3 os 300. Por quê? Porque nesse caso a dívida interessa a somente um dos devedores, ok? Que é o que está estabelecido, deixa eu achar, é no artigo 285. Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar. Antônio, nesse caso, e se o devedor 1 quisesse processar o devedor 2, que não foi a pessoa que aproveitou o dinheiro, quanto poderia cobrar do devedor 2? Ora, poderia cobrar do devedor 2 somente 100, porque é aquilo que eu te digo desde o começo. Se tem 3 devedores e a dívida é de 300, quanto o devedor 1 deve? 100. E o devedor 2? 100 também. E o devedor 3? 100 também. A única exceção é a hipótese de um desses 3 ter aproveitado totalmente o dinheiro. O empréstimo foi contraído exclusivamente para interesse, para utilização por um dos devedores. Aí não tem jeito, aí efetivamente esse terá que arcar com o prejuízo total ou com o adimplemento total da obrigação, ok? E, para a gente finalizar, se um dos devedores ficou insolvente, a parte dele é rateada, incluindo eventual devedor exonerado, ok? Então, vamos dar uma olhada lá. Vou desenhar de novo para ficar bem claro para você. Você tem o credor, você tem o devedor 1, o devedor 2 e o devedor 3. Imagine que aqui tinha 300. Imagine que o devedor 1 pagou aqui para este credor Vamos imaginar que ele pagou 100. Se ele pagou 100, este credor renunciou à solidariedade em relação a ele. Então, este devedor 1 foi embora. Como a gente já viu, ele continua podendo cobrar do devedor 2 200. Se ele não quiser processar o devedor 2, ele pode processar o devedor 3 e cobrar quanto? 200 também. Claro que se ele receber os 200 do devedor 2, ele não pode mais cobrar, porque senão tem um enriquecimento sem causa. Mas ele processou o devedor 2 e o devedor 2 acabou arcando com esses 200. Ora, se ele tinha 300 para receber, ele recebeu 100 aqui do devedor 1, ele recebeu 200 do devedor 2 processando. E ele tinha liberado o devedor 1. Ele tinha exonerado o devedor 1. Ele renunciou à solidariedade em relação ao devedor 1. Por isso que você não está vendo o devedor 1. Por isso que o devedor 1 aí foi embora. Nesse caso, o devedor 2, que acabou pagando, você sabe, ele vem para essa situação aqui. Então, ele sai daqui e vem para cá, devedor 2. Para cobrar quanto do devedor 3? Para cobrar 100. Porque, de fato, o devedor 3 só devia 100. Porém, o que acontece? O devedor 3 está insolvente. O que significa devedor 3 está insolvente? Ele não tem patrimônio para fazer frente a essa dívida. Quando o devedor 3 está insolvente, a parte dele, devedor 3, é rateada, é dividida entre os outros devedores. E para fins deste rateio, são incluídos os outros devedores eventualmente
exonerados pelo credor. Então, vamos traduzir isso em número. Você tinha... Quanto era a dívida inicial? Você lembra? Era 300, não era? Se era 300, você tinha o devedor 1 e o devedor 2, cada um com 300, cada um com 100, 100, 100 e 100. Esse aqui, ele tinha sido exonerado pelo credor. O credor tinha liberado esse devedor 1. O devedor 2 pagou os 200 e vem para cá. Quando ele processou o devedor 3 está insolvente. Se ele está insolvente, a parte que caberia a ele é rateada entre o devedor 1 e o devedor 2. De maneira que aqueles 100, olha o 100 aqui, ó, do devedor 3, eles são divididos entre o devedor 1 e o devedor 2. Se os 100 são divididos entre esses dois, você fica com 50 para esse e 50 para esse. De maneira que este devedor 2, que não conseguiu receber os 100 aqui, porque esse devedor 3 estava insolvente, ele pode processar o devedor 1 e cobrar os 50. Não pode cobrar os 100, porque haverá o rateio. O rateio é a divisão proporcional. Ok? Isso é o que estabelece o artigo 283 do Código Civil. Vamos falar junto dele. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua cota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver. Quer dizer, se houver alguém insolvente. Presumindo-se iguais no débito as partes de todos os codevedores. Então, vou tudo de novo, para ficar bem visto. Então, se você tem o credor, você tem lá 300, e você tem devedor 1, devedor 2 e devedor 3. O credor recebeu 100 do devedor 1. Exonerou esse devedor 1 e, obviamente, ele não tem mais 300. Ele tem 200 para receber. Porque você já viu que o pagamento proporcional tem como consequência a redução proporcional. Muito bem. Como ele não renunciou à solidariedade em relação aos outros, ele continua credor com solidariedade em relação aos outros. Aí, ele processa o devedor 2. Recebe os 200. Opa, ele tinha 300 para receber. Recebeu já os 300. Então, ele foi embora. Esse devedor 2 vem para o lugar dele aqui. Vem para cá. O que ele pode processar? O devedor 3. Quanto era a dívida do devedor 3? Era 100. Ah, então quanto o devedor 2 pode cobrar do devedor 3? O 100. E ele faz isso. Mas quando ele entra com o processo, ele encontra aqui um grande conjunto vazio, porque o devedor 3 está insolvente. O devedor 3 está insolvente. Significa que os 100 que cabiam ao devedor 3, nos termos do artigo 283 do CPC, esses 100 serão rateados. Entre os outros, quais são os outros? O próprio devedor 2 e o devedor 1, que tinha sido exonerado, mas por conta da insolvência ele é trazido de volta para o rateio daquilo que pertencia, daquela dívida que cabia ao devedor 3. 50 para esse, que ele já vai tomar de prejuízo, e 50 para esse. De forma que, desses 100 que ele tentou cobrar do devedor 3 e não conseguiu, ele vai poder processar o devedor 1 e receber 50, que era a parte que cabia no rateio ao devedor 1, que já tinha sido exonerado pelo próprio credor. Ok? Repito, solidariedade passiva vai acontecer na sua vida profissional. Muito utilizado, na verdade, todas as vezes,
que algum credor se coloca na circunstância de credor em relação a vários devedores, se tiver bala na agulha ali para negociar e exigir circunstâncias que confiram a ele melhor proteção do seu crédito, ele vai exigir uma cláusula de solidariedade passiva, ok? Mas lembra, cada um deve o seu, e a solidariedade ativa é o poder de um credor cobrar a sua parte e também cobrar as partes dos outros credores, e solidariedade passiva, cada um deve a sua parte, mas é o poder que o credor tem de cobrar de um dos devedores a dívida desse devedor e dos outros devedores. É isso aí. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!